A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Que dia maravilhoso hoje, mas muito corrido, mas o Senhor foi fiel e nos deu vitória mais uma vez, graças a Deus. Estamos aqui agora para falar um pouco da palavra de Deus, meditando hoje. Para muitos a semana começa amanhã, mas para nós cristãos começa hoje. Nada melhor como começar a semana já com um conselho, né? E Tiago, podemos falar que a carta de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, né? Vamos falar a respeito, não no todo, né, mas uma boa porção da palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, a respeito do que? Da língua, né? Como que isso impede a pessoa de ser abençoada, impede sua família, impede de ver o agir de Deus na vida das pessoas, né? E quero falar com muito amor aqui, e isso é ministrado em minha vida, ministrado na vida daqueles que me rodeiam, e espero que seja ministrado na tua vida. Receba essa palavra com mansidão. Tiago nos orienta, no capítulo 3, alguns cuidados que devemos ter com a língua, né? Há quem diga que o maior ser a ser domado é um pequeno membro que fica amuralhado de dentes, né? Que é a língua. E eu concordo com isso, né? Mas Tiago começa assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Nós que ensinamos, pastoreamos aquilo, claro, temos que ser vocacionados, temos que ser conhecedor da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus no seu todo, mas enfim, tem que ter muito cuidado, tomar cuidado com aquilo que vai falar, com aquilo que vai pregar, e tem que ser não que o povo queira ouvir, mas sim aquilo que o povo precisa ouvir, pois um dia, eu e você, ministro do Evangelho, vamos prestar conta de tudo aquilo que estamos pregando e ensinando o povo. Então, o verso 2 fala assim: todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça na palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Então todos nós tropeçamos e muito, temos que tomar muito cuidado, né? Verso 3: ora, quando pomos freios na boca do cavalo para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. E como que nós vamos colocar freio em nós? Por que ele faz essa comparação com o cavalo? Não temos, como nós não conseguimos, somente pelo Espírito Santo de Deus. E quem não conhece a Deus, fica muito mais difícil, não consegue. Vai sempre falar uma coisa ou outra que não tem a ver com a palavra, vai ferir pessoas, enfim, vai entrar por um caminho que não tem volta, a não ser se haja um verdadeiro arrependimento, uma experiência genuína com Cristo, né? Verso 4, agora ele faz uma comparação com um navio enorme. Olha, vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queiram e impulsam no timoneiro. Como que pode tão grande o navio e o seu leme tão pequeno e guiar todo aquele tamanho? Essa é a comparação com a língua. A tua língua está guiando todo o teu corpo, a tua vida, as pessoas que te rodeiam, a tua família, em tudo. Observe os frutos que tem dado. É isso que você tem que ver. Eu tenho que ver. Muito cuidado com isso. É importante você ter esse cuidado, né? Verso 5 fala assim: assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. E é verdade. Você pode ver aquela multidão de uma pessoa, uma palavra errada de uma pessoa, uma fofoca errada incendeia tudo, né? Me lembro um dia de um testemunho de um pastor muito amoroso, amava a sua igreja, amava a sua esposa, a sua família, e toda a igreja tem um tipo de falso cristão, ou cristão que não conhece a Deus, que tem esse defeito da língua. E isso não é de agora, isso vem de longe, porque Tiago está orientando sobre isso, né? E esse pastor, ele estava na sua casa com uma vassoura na mão, junto com a sua esposa, tentando matar um rato que apareceu. A esposa estava com muito medo. Passou esse tipo de pessoa em frente à sua casa, chegou até a igreja, falou: o pastor está batendo na sua esposa, está espancando a sua esposa. Reuniu-se todas aquelas pessoas, não foram ver o outro lado da história. Resumindo, chegou o conselho da liderança, o pastor presidente e todos, e ele não sabia o que estava acontecendo. E de repente ele chegou lá e viu
e falou assim: olha, viemos aqui para tirar você, porque está acontecendo isso com a sua vida. E o que o pastor fez? Falou: não, tudo bem, você me dá um minuto só para despedir da igreja e falar? Falou: pastor, o senhor quer tirar, o senhor pode tirar, eu sou obediente, vou obedecer, mas o que aconteceu não foi isso. Minha esposa vem aqui até a frente, o que aconteceu foi isso, que ele estava matando um rato, ela confundiu as coisas e as pessoas abraçaram a ideia, e aí a mulher não sabia onde colocava o seu rosto, e aí foi pedir perdão para ele, falou: o que eu posso fazer para consertar agora? Aí o pastor fez uma ilustração para ela: pega um saco de pena, sobe em cima de um monte bem alto e solta, e tenta pegar pena por pena. Ela falou: mas aí eu não consigo. Eu falei: é isso que você fez. Então, muito cuidado com a sua língua, o que você anda espalhando, né? Isso é cuidado, tem que tomar muito cuidado. É algo para iniciar a semana com muito temor, né? Verso 6: a língua também é fogo. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é por sua vez inflamada pelo inferno. Mas olha que interessante aqui, ó. Não está falando assim, ó, a língua é fogo. Não, a língua também é fogo. Então, é um mundo de iniquidade situada entre os nossos membros, e ela se contamina todo o corpo. O Senhor Jesus disse que todo pecado não é aquele que entra de fora para dentro, mas aquele que sai de dentro para fora. O que você anda falando, o que você anda dizendo, qual anda sendo as suas conversações? O Senhor te pergunta hoje. Sabia que o Senhor manda te falar? Você que está assistindo, cuidado, você está deixando de ser abençoado por aquilo que você fala, né? E é verdade. Verso 7: toda espécie de feras, olha que comparação que Tiago faz, toda espécie de feras, de aves, de répteis, de animais no mar se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. O mal escondido está cheio de veneno mortal. Pode-se domar aí, ó, leão, elefante, boi, qualquer tipo de bicho, mas a língua do homem não consegue domar. E como que doma ela então? Qual é a receita? O Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar o domínio próprio, vai te fazer enxergar as coisas, enfim. É uma vida com Deus de oração e santidade. Verso 9: com ela, olha que coisa aqui, ó. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Quantas das vezes eu acredito que você já viu, eu já vi, pessoas saindo de um culto maravilhoso, glória a Deus, aleluia, e falam línguas estranhas, né? E aquele mover todo, e tem uns que chegam a rodar, sapatear, sai para fora do culto, já começa a falar mal. Outros não, outros já chegam até a falar dentro do culto, na hora com o WhatsApp. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos aparte disso. Verso 10: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso aconteça. Da mesma boca procede bênção e maldição. Mas aí já começa a nos orientar. Não convém que isso aconteça. Como que não convém? Só através de uma vida com Jesus. Caso contrário, a tua natureza pecaminosa não vai frear a sua língua. Aí vamos para o verso 11. Aí ele vai fazer uma comparação com uma fonte. Pode a fonte jorrar, mesmo manancial, água doce e água amarga? Não pode. Que a tua boca seja instrumento de Deus, boca de Deus, e saia palavras com doçura, palavras que vão, mesmo que sejam palavras às vezes, que falam a respeito do inferno, que falam a respeito de salvação, que tragam temor, mas que seja bênção para a pessoa, e que seja pautada nisso aqui, ó, na palavra, e regada com unção e no amor no Espírito Santo, não querendo acabar com as pessoas, ou formar facções, ou formar tribulações, de maneira alguma, né? Verso 11 fala isso. Verso 12: meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Agora ele faz uma comparação aqui entre a figueira e a azeitona, né? Com planta. Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada dar água doce? Não. Ele está nos passando a receita que não pode. Pode um cristão ter uma vida com Deus e denegrir a imagem do teu irmão? De maneira alguma.
né? Então temos que tomar muito cuidado. Vivemos uma geração onde as pessoas estão usando as redes sociais, a internet. Claro, temos que se posicionar sim, temos. Costumo dizer que se Jesus estivesse hoje no seu ministério terreno, ele usaria a internet, porque ele usou tudo na época que ele tinha. Ele usou até os fofoqueiros, quanto mais não ia usar agora as redes sociais. Ia usar sim, mas para a glória de Deus, não para se autopromover. Nós temos visto uma geração vitimizada, que tudo elas estão certas, que elas são um dodóizinho, que isso, aquilo. Não é bem assim não. Tenho visto, graças a Deus, disso eu sou liberto, sei lidar muito bem com isso, e conseguir dormir uma noite bem tranquila com tudo isso, porque eu sei quem eu sou, né? E se precisar, eu sou um pastor que dou amor, dou carinho, ajudo no que for necessário, estamos juntos para todos os momentos. Porém, quando for preciso corrigir, corrijo também, tranquilamente, gostando ou não gostando. Mas alguns pastores têm essa dificuldade. E eles sofrem. Tem pastores que entram em depressão. E com você que eu quero falar, líder, se posicione. Você foi vocacionado por Deus. Corrija a ovelha sim, gostando ou não gostando, ficando bravinho ou não interessa. E isso um dia ela pode cobrar de você até, quando ela se converter de verdade, ou ele se converter de verdade. Então, e eu falo isso porque aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, fala assim: obedecei aos vossos guias. Algumas traduções falam: obedecei aos vossos pastores, e submetei-vos a eles, e eles cuidam de vós. Quando quem há de prestar conta, nós temos que prestar conta por aquilo que ensinamos, pregamos, pastoreamos, né? Contas. E obedecei-los para que façam com alegria. Um pastor tem que pastorear com alegria, né? E não gemendo. Por isso não vos será útil. Tem pessoas fazendo pastor gemer, pastoreando gemendo. Tem pastor tomando medicamento tarja preta por causa de ovelha atribulada, por causa de pessoas atribuladas, por causa de pessoas que entram nesse versículo aqui, ó, sabe? Que está em Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19. Fala assim: essas 6 coisas o Senhor odeia. O Senhor, Deus, tá? Não é pastor Sérgio, não é outro pastor, não. Essas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, sua alma abomina: olhos altivos, sabe, pessoa soberba, arrogante, né? Língua mentirosa. Tem bastante isso. No meio do povo de Deus, não no povo de Deus, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Parece uma piada, mas tem, tá? Pés que se apressam a correr para o mal, sabe? Isso tem, né? E olha que terrível isso aqui, ó. Isso aqui é o mais terrível de todos. Por isso que o Senhor odeia isso aqui mesmo, ó. Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Ultimamente, como eu disse, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou liberto disso. Isso não me afeta não. Claro, a gente ficamos tristes, não dá para agradar a todos. Claro que não. Nem o Senhor Jesus agradou a todos. Mas aqueles, o que são seus, foi agradado. Então, por isso que João fala, né, na sua carta, estavam no nosso meio, mas não era nosso. Não era de nós. Então, o Senhor é maravilhoso. Obedeça, tenha uma vida de retidão. E quando fala obedecer aos pastores, é obedecer no Senhor, tá? Não é falar amém para coisa errada, não, que está fora da palavra, não, de jeito nenhum. Obedecer no Senhor. Mas se você tem o Espírito Santo, até quando você discorda com sabedoria e amor. O pastor, quando ele vai corrigir, ele corrige com sabedoria e amor. Só que infelizmente nós temos chegado uma época que a vida dele está sendo balançada, aonde muitos não se deixam ser pastoreados. Eles querem o benefício de uma igreja, mas fazer a parte deles de maneira alguma. Então, meu amigo, pastor, você que é piedoso, você que prega o verdadeiro evangelho, você que tem uma vida genuína com Cristo, não se abata por isso não, de maneira alguma. Pelo contrário, se alegra no Senhor. Grandes coisas tem o Senhor para a tua vida, né? É para se alegrar quando sofrer perseguição, pelo nome do Senhor, não por colheita errada também. E outra, o Senhor é maravilhoso, Ele te abençoa grandemente. E você, ovelha, que às vezes pensa que está certo, mas fazendo algo errado, busca o arrependimento, que a colheita não é boa não, tá? Eu tenho visto, eu já vive uma vida miserável, uma vida derrotada, e o desejo de Deus é que você tenha uma vida abençoada em todas as áreas, tá? Quando eu falo que é uma pregação do falso evangelho e da falsa teologia da prosperidade, por que a falsa teologia da prosperidade? Porque existe sim prosperidade com Deus. Não fizemos voto de miséria, nem somos franciscanos. Eu pego a minha vida aí há 10 anos atrás e comparo hoje, misericórdia, o quanto que Deus prosperou em todas as áreas, né? Porém,
a maneira de Deus, com obediência no Senhor, e que nós servimos ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje cansado, mas olha, alegre no Senhor. Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, todas as suas áreas, em nome de Jesus, e que você tenha uma vida de obediência no Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus.